As traduções modernas estão tirando versículos da Bíblia? Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Nessa imagem aí é um print, né, que eu tirei da Bíblia de Jerusalém. Essa aqui, ó, essa versão católica, né, que é muito conhecida, né? Como vocês podem ver aqui, ó, no versículo 21, aqui é o livro de Mateus, tá? Mateus capítulo 17, versículo 21. Você percebe que não tem nada aqui, ó. Você tem o versículo 20, aí quando parou o versículo 20, pula para o versículo 22. E para onde foi esse versículo 21? Por que não existe aqui? Se você pegar aí outras traduções, como a nova NVI, né, 2023, a Bíblia Pastoral, a Bíblia Judaica, ATNM, entre outras, elas vão tirar vários versículos do Novo Testamento. Mas por que fazem isso, né? Eu percebo que existem muitas pessoas comentando sobre esse assunto e grande parte delas não tem o menor conhecimento. Uns falam, é a volta de Cristo, aí eles estão tirando versículos. Outros falam, eles fizeram isso porque é de propósito mesmo. Aí o outro comenta, não, eles fizeram isso porque é para enganar o povo. E aí, né, surge uma série de teorias relacionadas a esse assunto. Então, nesse vídeo eu vou explicar todo o processo do porquê que isso acontece, certo? Não tem nada a ver com volta de Cristo, não tem nada a ver com eles quiseram fazer isso por propósito, não. Existe uma questão por detrás disso, certo? Eu vou mostrar nesse vídeo para que você compreenda, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre crítica textual, você vai entender perfeitamente o que eu vou falar, certo? Mas antes que eu comece a falar sobre isso, peço que você se inscreva neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser, que pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor esse assunto que às vezes é complicado para as pessoas mais leigas, certo? Caso você tenha interesse de fazer um curso de grego do Novo Testamento, aqui você pode pegar o meu contato na página do meu Instagram. Então aqui é a página do meu Instagram, né? Exegese Bíblica, o link está aqui na descrição. O contato do meu WhatsApp é esse aqui. Então caso você queira se comunicar comigo, é só você pegar aí o meu contato ou falar diretamente lá na minha página, certo? E o curso de grego ele vai do nível básico ao nível avançado. Também temos o curso de hebraico, que hoje vai começar o módulo 4, né, sobre os verbos hebraicos. Esse curso está aqui na parte de membros deste canal. Então, caso você queira fazer parte, é só você tornar-se membro aqui, nível 2. Então, aqui nesse vídeo tem aqui um nome, né? Seja membro ou torne-se membro. Então, quando você clica, você tem três opções: R$5 mensais, que é o nível 1. R$20 mensais é onde está o curso de hebraico, tá? E automaticamente, quando você assina esse nível 2, você tem acesso também ao nível 1, que é falando aí sobre as variantes textuais do livro do Apocalipse, certo? Então é basicamente isso. Aqui também tem a minha matéria, né, de crítica textual, essa aqui. E inclusive, né, muita coisa que eu vou falar nesse vídeo tem nessa matéria, né, que eu escrevi. Então, caso você queira adquirir, é só falar comigo, certo? Então é isso, vamos lá para o tema do vídeo. Bom, pessoal, o que acontece, né? Aqui em Mateus 17:21 e muitas outras passagens que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, como é o caso de esse aqui, ó, é Mateus 18:11, né, da Bíblia de Jerusalém aqui, ó, como vocês podem ver, né? Também não tem, né? Ele vem aqui versículo 10, pula para o versículo 12. Mateus 23:14, ó, aqui, ó, versículo 14 não tem absolutamente nada. Tem o versículo 13, pula para o versículo 15 e o versículo 14 fica sem nada. Se você pegar aí outras traduções, né, como por exemplo a NVI 2011, você pegar a Bíblia ARC atualizada, você pega aí a ACF, a King James de 1611, elas vão trazer todos esses versículos aqui, certo? Então elas vão trazer aqui esses versículos que não tem aqui na Bíblia de Jerusalém e também em outras Bíblias, certo? Aqui outro texto, ó. Você tem aqui ó,
Aqui é o livro de Marcos, tá? Marcos capítulo 9, versículo 44 e 46 não tem também, ó. Certo? Ele tem o 43, pula para o 45 e do 45 para o 47. E aí não tem o verso 44 e o verso 46. E lembrando que esses dois versículos aqui é o mesmo versículo do 48, onde fala, né, onde o verme não morre e o fogo não se extingue, né? Que o fogo não se extingue ou apaga, né? Então é uma repetição, tá? Então, versículo 44 e 46 você não tem. Aqui é o texto ainda de Marcos, né? Capítulo de número 15, versículo de número 26, tá? 15 e 26. Não, 15 não, aqui é capítulo 11, tá? Capítulo 11, versículo 26, tá? Também não tem, né? Tem aqui o versículo 25, pula para o versículo 27. Aí você tem aqui o capítulo, agora sim é o capítulo 15, ó, capítulo 15, né, versículo 28, ele tem o 27, pula para o 29 e o 28 está omitido. Você percebe que sempre tem uma letrinha aqui ao lado, então, essa letrinha é onde ele vai colocar a explicação no rodapé, tá? Por que isso acontece? Aqui você tem o livro de Atos, né? Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 37. Não tem também, tá? Ó, tem o versículo 36, pula para o 38. Então o versículo 36 também não existe aqui na Bíblia de Jerusalém e em todas essas Bíblias que eu já citei, tá? Inclusive, né, a NAA também, né? Ela também tira aí esses versículos. Aqui eu tenho o livro de Atos, né? Atos ainda, capítulo 24, certo? No versículo 7, como vocês podem ver aqui, ó, não tem, tá? Tem aqui o versículo 5, 6 e 8. Aí 9, né, e 10. E aí ele continua normalmente. Então, Atos capítulo 24, versículo de número 7 também não tem aqui na Bíblia de Jerusalém, tá? Outro texto, Atos capítulo 15, vocês podem ver aí, Atos 15, 34, ó, tá vendo? Tem um 33, chega no 34, ele pula para o 35, tá? Aí você tem um outro texto, que é aqui, deixa eu subir aqui a tela aqui um pouco. Aqui é o livro de Atos capítulo 28, né, versículo 29, ó, não tem, tá? Então você tem aqui o 27, né, 28 e pula para o 30. Quer dizer, também não tem o versículo 29. Outro, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o livro de Romanos, né? Romanos capítulo 16, versículo 24 aqui, já no finalzinho também não tem, certo? Então você tem todos esses versículos que estão omitidos, né, da Bíblia de Jerusalém. E aí vem a questão, por que eles fizeram isso? Por que eles arrancaram todos esses versículos? E ainda tem outros, né, como é o caso lá de João 5,4, que é aquela passagem, né, do anjo, certo? Que ele descia, né? Aquela passagem também está omitida, mas a Bíblia de Jerusalém ela ainda traz. Mas outras aí elas já não trazem, né? Elas omitem mesmo. A passagem da mulher adúltera de João 8, geralmente as traduções trazem, mas tem algumas que já omitem, né? Passagem ali de João 7, 53, João 8, 1 a 11 e o final longo de Marcos, né? Que algumas aí elas também já omitem, tá? Então, o que aconteceu? Bom, vamos lá explicar aí essa questão. Bom, gente, é o seguinte, aí eu estou com um códex, tá? Um códex do Novo Testamento, que é um dos manuscritos, né, mais antigos do Novo Testamento, esse aí, que é o Códex Vaticano, tá? Esse códex, ele é um dos mais antigos do Novo Testamento, século IV, né? E o que acontece? Você lembra que no tempo de escola, quando você ia estudar, você levava uma caneta e um corretor, ou você levava um lápis e uma borracha? Por que você fazia isso? Você fazia isso porque você poderia errar, né, enquanto estava ali copiando, né?
Então, enquanto você estava copiando, você poderia cometer ali algum erro. Então, caso você usasse lápis, você apagaria e escreveria de novo, né? Caso você fizesse com caneta, você usaria ali o corretor e fazia de novo ali a escrita, certo? O que acontece? Quando os livros do Novo Testamento eles foram escritos originalmente pelos seus autores, esses livros eles começaram a ser copiados ao longo dos séculos, certo? E aí os escribas, que eram as pessoas que copiavam esses livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, né, Romanos, tal. Então, quando eles iam copiando, os escribas eles cometiam erros em termos de palavras. Eles escreviam errado, eles faziam cópia errada, eles acrescentavam algo, eles omitiam algo, eles erravam ali em palavras, acrescentavam e assim sucessivamente. E isso foi passando adiante para outras cópias. Então, se algum escriba ele copiou algo errado, a tendência é que aquele erro seja propagado em outras cópias, né? Por quê? Porque o escriba posterior talvez ele não observasse aquele erro e aí ele copiasse também, certo? Então isso foi passando ao longo dos séculos, né? E muitos escribas começaram a copiar muito os livros do Novo Testamento. Não é à toa que atualmente temos mais de 6.000 cópias em grego do Novo Testamento. Mais de 6.000, né? Aí o que acontece? Os escribas, eles começaram a omitir frases, omitir palavras, acrescentar frases, acrescentar palavras e assim sucessivamente. O tempo foi passando, as cópias foram sendo reproduzidas e os manuscritos eles começaram a mostrar variações. Então, por exemplo, nessa imagem aí que vocês estão vendo, que é do Códex Vaticano, né, um dos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, você percebe que Mateus 17:20 está aqui, mas você percebe que não tem o versículo 21, certo? Veja, não tem, né? Ele já pula para o versículo 22. Olha, que coisa interessante. É exatamente como está, né, nessas Bíblias modernas que temos hoje, tá? Aí você pega, por exemplo, outro códex aqui, ó. Isso aqui é o Códex Sinaíticos, né? Um manuscrito escrito com 4 colunas, como vocês podem ver. Você vê que Mateus 17:20 está aqui, mas o versículo 21 não está. Ele pula para o versículo 22. Então veja, eu tenho 2 manuscritos do século 4 que não trazem o versículo 21, certo? Aí quando eu vou consultar, por exemplo, esse manuscrito aqui, que é esse aqui, hein? Bom, quando eu vou consultar esse manuscrito aqui, o que acontece? Eu tenho o versículo 20 e tenho o versículo 21, ó, como vocês podem ver. Esse manuscrito traz o versículo 21, que é o Códex W, né? O códex ali que também é do século 4, né? Há quem diga que esse manuscrito é do ano 200, porque ele foi achado em uma área, né, onde ela deixou de ser habitada no ano 200. Então, como ele foi achado nessa área, não faz sentido alguém ter levado esse manuscrito para essa área depois, né, para deixar ele lá. Mas enfim, data-se ali do século 4, né? Final do século 4 ali e tal. Veja que esse manuscrito ele traz o versículo 21. E os outros 2 que eu citei não trazem. Então, o que nós temos aqui? Uma variante nos manuscritos. Aí eu tenho outro códice aqui, ó, esse aqui, tá? Esse manuscrito aqui, ele é do século 5. Século 5. Ó, ele tem Mateus 17:20, tem o versículo 21 e tem o versículo 22. Outro. Esse aqui é o Códice Beza. O Códice Beza, ele é do século V, um texto ocidental. Ele traz o versículo 20, né? Aqui está na página anterior.
tem o versículo 21 e o 22. Então, quer dizer, o 21 está aqui também, tá? Então, o que acontece? Como vocês podem ver, os manuscritos estão variando, certo? Uns trazem e outros não. Aqueles dois manuscritos que eu mostrei, vou até botar aqui. Esse manuscrito e esse aqui, que não trazem o versículo 21, geralmente esses são considerados os melhores manuscritos do Novo Testamento pelos críticos textuais. Então eles dizem que esses são os melhores manuscritos por causa de alguns critérios. Primeiro, é o texto mais antigo que nós temos. Então, quanto mais antigo for, melhor é, porque está mais próximo do texto original. Embora nem todo mundo concorde com essa ideia, inclusive eu, mas aqui eu estou repassando a metodologia do que se acredita, certo? Entende-se que o manuscrito que tenha uma leitura mais curta, ele deve ser preferido do que aquele manuscrito que tenha uma leitura mais longa, tá? Por quê? Porque eles entendem que os escribas eles estavam mais propensos a acrescentarem do que a arrancarem textos, tá? Então, quando você pega esse texto de Mateus capítulo 17, 21 e você olha para Marcos 9, 29, lá em Marcos você percebe que é o mesmo texto, é a mesma passagem. Lá em Marcos existe em todos os manuscritos, inclusive nesse e num anterior, né? No caso esse aqui, ó, tá? Então lá em Marcos esse texto ele existe lá. Então a ideia é, bom, se o escriba ele quisesse arrancar esse texto propositalmente, por que ele não arrancou também lá de Marcos? Então entende-se que os manuscritos que trazem o versículo 21, eles fizeram isso porque os escribas pegaram lá de Marcos 9 e 29. Então eles pegaram de lá e colocaram em Mateus. Então os críticos textuais acreditam que esse texto de Mateus 17, 21, 18, 11, Mateus 20, 23, 14, entre outros, esses versículos eles foram acrescentados por causa dos outros livros. Mateus 18, 11, ele aparece em Lucas capítulo 19, 10. Então lá em Lucas 19, 10, o texto existe lá. É o mesmo versículo, é a mesma frase. Se você comparar, você vai ver que é o mesmo versículo. Então, eles entendem que o escriba que trouxe esses versículos, eles fizeram isso com base em outros livros. Por isso que as Bíblias modernas que nós temos, elas não trazem esses versículos. Porque eles entendem que esses versículos são acrescentados. Tá? Então as Bíblias que trazem esses versículos, né, que eu mostrei aqui, todos esses, os tradutores entendem que fazem parte do texto original. E o outro grupo entende que não faz, então fica uma briga, fica uma discussão. Há quem acredite que Mateus 17, 21, Mateus 18, 11, Mateus 23, 14, Marcos 7, 14 e por aí vai, fazem parte do texto original. E há quem acredite que não faz parte. Tá? Só que você percebe que a grande maioria dessas omissões, desses versículos, eles existem em outros livros. E que automaticamente não faz sentido um escriba querer arrancar propositalmente e deixar esse mesmo texto em outro livro. Porque se fosse isso, ele também iria arrancar de Mateus, ele ia arrancar de Lucas e outro livro. Certo? Então existe uma discussão acadêmica sobre isso. Então o que acontece? A Bíblia de Jerusalém, juntamente com outras que também não têm esses versículos, foram traduzidas com base nessa metodologia. Eles usam esses manuscritos aí que eu mostrei, que não tem esses textos, tá? Ah, eu discordo. Não tem problema. A questão não é discordar. A questão é entender o processo. Porque eu vejo vários vídeos
eu vejo comentários, eu vejo postagens, as pessoas falando sobre esse assunto com o menor entendimento possível. Eu digo, não é possível que as pessoas não estudem sobre isso. As pessoas querem falar de algo que elas nem estudam. Como é que pode isso? Isso não tem cabimento, né? Então, aí eu vejo, né? As Bíblias modernas estão arrancando versículos. Não é que estão arrancando versículos. Não é que eles estão fazendo isso de propósito, porque eles querem, não. É porque existe uma metodologia pela qual eles entendem ser a melhor e eles seguem ela. Do mesmo modo, para quem defende o outro lado, faz a mesma coisa. Eles entendem que a metodologia deles é a melhor e eles seguem. E aí acabou a história. Só que o que acontece? Esses versículos que são omitidos, eles não vão mudar nada no texto. Eles não vão quebrar nenhuma doutrina. Eles não vão fazer nada. Porque eles existem em outros lugares. Veja, Marcos 9, lembra lá que eu citei? Marcos 9, versículo 44 e 46 não existem. Mas esses dois versículos está no versículo 48. É tudo uma repetição da mesma coisa. Sabe? Você pega Romanos 8:1, né? Quando fala assim, os que andam segundo a carne, né? Mas não, como é? Deixa eu ver aqui. Ele fala basicamente assim, né? Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí continua, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa frase aí, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não existe nessas traduções modernas. Por quê? Porque não existe nesses manuscritos aí também. Entende? Mas essa frase, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, está presente no próprio versículo 4 do próprio capítulo 8. Entende? É uma repetição. Não vai mudar nada. Colossenses 1,14, né, que tem lá a parte lá, né, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Essa parte, pelo seu sangue, não existe nesses manuscritos mais antigos e não existe nessas traduções modernas. Porém, essa mesma frase ela existe lá em Efésios 1,7. É a mesma coisa, é o mesmo texto, é a mesma frase. Entende? Então, quer dizer, o que mudou? Mudou o quê? Aí eu vejo pessoas falando, essas traduções modernas não são confiáveis. Por quê? A grande maioria dessas variantes não mudam nada, não vão alterar nada, não muda a doutrina, não muda nada. Agora, existem variantes que realmente mudam a interpretação do texto drasticamente. Existem. Mas é uma minoria. Entende? Nenhuma dessas variantes quebra nenhuma doutrina, não quebra nada, tá? Então, pessoal, quando vocês ouvirem pessoas falando sobre isso, né, fiquem atentos, porque geralmente são pessoas que não estudam o assunto e nunca estudaram o assunto e não estão sendo imparciais com essa questão. Você pode ter a sua metodologia de defesa, você pode defender o texto exceptos, você pode defender o texto majoritário, você pode defender o texto crítico, você pode defender a família de 35, não interessa. A questão é que você tem que falar do assunto de forma técnica. Olha, pessoal, essa Bíblia aqui fez isso porque existe isso aqui, existe essa metodologia, existe esse processo aqui, tá? Eu discordo, mas eles fizeram isso por causa disso. Isso você está sendo honesto. Agora, quando o cara grava um vídeo falando, olha, eles adulteraram, eles arrancaram, não sei o que, aí é desonestidade. Porque não é isso que acontece quando se faz uma tradução, tá? Então fiquem atentos aí a essa questão, beleza? Espero que vocês tenham compreendido este assunto. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.